Começa o vídeo de hoje com perguntas. Qual é o nível de complexidade e criticidade operacional da considerada próxima geração de turbinas a vapor que os maiores fabricantes de turbina têm testado no mundo afora? Qual tem sido a maior temperatura e pressão de admissão de vapor já em operação em turbinas a vapor consideradas ultra supercríticas? O que quer dizer uma turbina a vapor ultra supercrítica avançada? O vídeo de hoje está super interessante e até o final dele eu vou contar isso e muito mais detalhes sobre essa nova geração de turbinas a vapor que está nascendo no mundo afora. Bora lá! Para quem já nos acompanha aqui em nossas redes sociais, já viu alguns conteúdos por aqui falando especificamente sobre a maior turbina a vapor do mundo, com capacidade de geração de 1.900 megawatts. Para se ter ideia, apenas o comprimento da palheta do último estágio dessa turbina mede incríveis 1,90 m. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre ela para você conferir mais detalhes sobre esse vídeo aí depois desse aqui. Mas eu não estou aqui para falar apenas sobre comprimento de palhetas, que obviamente para essa maior turbina a vapor do mundo, ela trata-se, obviamente, de uma turbina de baixa pressão. Hoje eu trago uma abordagem diferente sobre outros desafios e barreiras que têm sido superados e principalmente validados em grandes projetos modernos de turbinas a vapor de alta complexidade. E aí eu estou me referindo principalmente à temperatura e pressão do vapor de admissão. Para entender melhor onde estamos chegando e a grandeza dos desafios superados, é preciso saber primeiro de onde nós viemos. Desconsiderando projetos muito antigos, portanto aí considerando como uma era de corte aí as décadas de 50 e 60, tanto pressão quanto temperatura de vapor de admissão tem sido aumentado ano após ano, graças aos avanços de pesquisa e engenharia, principalmente de materiais. As condições de vapor das usinas termoelétricas elas mudaram ao longo do tempo e com isso aí também mudaram as classificações das turbinas a vapor. Grosso modo, nós temos as seguintes classificações de turbinas a vapor. Dito isso, nós entramos finalmente no foco do assunto do vídeo de hoje. Em relação às tecnologias existentes e últimos avanços na engenharia de materiais, o que nós podemos esperar da próxima geração de turbinas a vapor modernas? Se você acompanha nossas redes, deve ter visto recentemente, fizemos aí uma enquete no nosso LinkedIn especificamente com esse tema, E como você pode ver aí, embora a enquete tenha ficado um pouco meio confusa, Já que nós mencionamos a condição das usinas ultra supercríticas e não ultra supercríticas avançadas, de todo modo, a maioria das pessoas aí erraram, a enquete. E nós vamos aqui detalhar melhor isso. Que tal, então, pensarmos em turbinas classificadas como as ultra supercríticas avançadas, com pressão acima de 275 bar e com temperaturas até 760 graus? Isso está sendo testado nesse momento. Em relação à eficiência térmica, ela é considerada comparável, entre as turbinas supercríticas e a nova geração ultra supercrítica, ambos aí iguais, em alguns casos aí sendo as ultra supercríticas algo próximo de 10% mais eficiente. Nesse gráfico é possível a gente acompanhar o aumento das condições de vapor e a consequente melhora da eficiência de uma planta para cada tecnologia de turbina. Sem dúvida nenhuma, o que tem permitido esse avanço é o desenvolvimento das tecnologias do aço, principalmente para a fabricação dos rotores. Nesse outro gráfico, nós ilustramos aqui esse cenário, comparando os níveis de resistência mecânica em função da temperatura e a classificação das tecnologias ou geração das turbinas. Para suportar um vapor de admissão com dados operacionais tão críticos assim, outro desafio, sem dúvidas, é em relação aos materiais das caldeiras, e de superaquecedor também. E por um lado, a eficiência alcançada com essa nova geração de turbina ultra supercrítica parece não ser tão diferente assim, embora seja, afinal estamos falando aí de algo próximo de 10%, essas turbinas apresentam vantagens mais claras em outros aspectos. Em primeiro lugar, ela é uma extensão da tecnologia existente sem alterar o próprio sistema. Portanto, não haverá grande diferença tecnológica e de princípios de funcionamento entre a atual tecnologia de operação e manutenção. Então, desde os precursores, lá do Giovanni Branca, o Parsons, Laval, o Ratot, o Curtis, até hoje, há mais de séculos, estamos experimentando aí sempre o mesmo princípio básico de expansão de vapor. Basicamente, nesses novos materiais, amplia-se a utilização de ligas à base principalmente de níquel, o que explica, em parte, o aumento desse custo. Contudo, o principal motivo para o aumento do custo ainda não é esse. E para nós brasileiros, como ficamos? Embora tenhamos por aqui uma matriz energética mais limpa e renovável, voltada principalmente para a geração hídrica,
nós já dissemos por aqui também que o país também demandará por novas usinas termoelétricas em resposta ao aumento da participação em geração por fontes renováveis com características de maior intermitência de geração. Estudos da Abrajet, eles destacam que no horizonte que eles conseguem enxergar antes de 2050, não há a menor possibilidade de operar um sistema com um nível muito elevado de energia renovável sem a geração térmica que dê suporte a essa expansão. Sobre tudo isso vem um questionamento. Temos vocação, condição ou necessidade de implantar projetos que demandem essa nova geração de turbinas a vapor por aqui? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O vídeo de hoje é esse. Obrigado pela companhia, pela atenção, pela participação. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!